Nem eu não, tá, gente? Boa tarde, Drica. Aqui a honra é minha, né, de Imagina. participar do seu programa. Lhe confesso aqui, diante de todos os ouvintes dessa programação tão especial que você nos promove, de que eu sempre tive esse dedinho de desejo de estar aqui sendo entrevistada por você. Ai, lhe que confesso. linda! Era só chamar, era só falar, Drica, quero ir. Aqui a gente tem espaço e lugar para as pessoas que têm algo a acrescentar na sociedade. Eu sempre digo assim, que se eu estiver aqui simplesmente para tocar música e falar a hora, isso qualquer pessoa pode fazer. Então, o meu intuito, desde quando a gente começou com o Rogério, é acrescentar alguma coisa na sociedade, para que as pessoas tenham um proveito, além de ouvir música, se divertir e serem informados. Exatamente, e muito bom isso que você falou, né? Que se chegar aqui, colocar a música e simplesmente falar que horas são, isso é muito fácil, qualquer pessoa faz. Exato. Então, você faz parte da minha classe, temos que fazer a diferença. Eita, coisa boa. Bem-vinda, doutora Fátima. A gente vai entrar nos assuntos bem, vamos dizer, espinhosos, né? Tá aqui a doutora Fátima e o Rogério, e ela como psiquiatra, né, doutora? Sim, eu tenho uma graduação em medicina, né? Sou pós-graduada em medicina da família e um pouco incontente, insatisfeita com os resultados da medicina familiar, porque eu tratava somente a parte física, o corpo das pessoas. Eu busquei o conhecimento da mente através da psiquiatria para conseguir fazer um trabalho mais completo. Tratar o corpo e a mente e não esquecendo nunca da alma, do espírito. Olha que maravilha. Agora sim, boa tarde, Rogério Pastor, anexo Tati / Coach. Como é que você tá? Boa tarde, Adri. Boa tarde, doutora Fátima. Boa tarde a toda a audiência. E eu tô me sentindo muito bem, muito assessorado próspero aqui. Já vou fazer uma consulta também. É nóis, por favor. E é uma honra poder tê-la aqui conosco, doutora. Alguém que tem somado muito aqui na nossa sociedade. E a nossa ideia é, né, falar sobre o desejo de querer viver. E a gente está contando aqui com uma profissional que vai nos auxiliar com realmente informações que são válidas e que vale a pena a gente prestar atenção para a gente viver bem. Ok, então já que tá um psiquiatra e um psicólogo aqui, qual é a diferença entre os dois? Porque a gente acha que, eu digo a gente, sempre que eu falo a gente, eu me refiro a mim, tá? Por favor. É que é tudo a mesma coisa, né? Eu tô indo no psiquiatra, no psicólogo, sei lá, um dos dois, alguma coisa. Mas qual é a diferença real entre as duas coisas? Bom, existe sim uma diferença, né? Mas o trabalho do psiquiatra não funciona sem um psicólogo. O trabalho do psicólogo, até que ele segue bem e que ele dá excelentes resultados a depender da patologia que o paciente está sendo acometido naquele momento, o psicólogo consegue sim reverter a situação. Mas o psiquiatra, sem o psicólogo, ele só vai passar a medicação. Então, essa não é uma linha muito boa de conduta. O psiquiatra, ele precisa ser médico, fazer a medicina, a graduação em medicina. Após o término da conclusão do curso de medicina, ele faz a especialização ou a residência em psiquiatria. Aí ele está apto a exercer a profissão de psiquiatra. E também está apto a medicar os pacientes a depender do transtorno que ele está sendo acometido. E o psicólogo, ele faz a terapia, mas não medica. Ah, tá. E o psiquiatra é um médico exclusivamente da mente? Exatamente. Ele trata da saúde mental. Olha que maravilha. E no caso, o psicólogo é quem faz as terapias, que você vai quinzenalmente, semanalmente lá, falar com ele te explicar e dar, vamos dizer, chaves assim para você ir conseguindo contornar algumas situações. Como a gente falou no começo do programa aqui, doutora, estamos no Setembro Amarelo e infelizmente é sábido por todo mundo o número de suicídios que existe a nível país, a nível América do Sul e global. A gente quer falar aqui sobre vida, sobre viver, não sobre o suicídio em si. A gente quer falar como fazer para sair desse looping, desse desejo de morte, desse desejo de suicídio, quem procurar, por que procurar, o que se deve fazer e também sobre os preconceitos, que quer queira ou quer não, ainda existe uma barreira, principalmente com o psiquiatra. Eu acho que o psicólogo ainda é mais, o psicólogo tudo bem, mas psiquiatra, muita gente fala para mim mesmo, eu não sou louca? Eles têm assim, que psiquiatra é coisa pra gente louco. Exatamente.
Hoje, né, a gente percebe que esse tabu em relação ao psiquiatra, as pessoas estão conseguindo vencer, né, essa ideia de que psiquiatra é médico para loucos. Tanto é que os sanatórios, os hospícios, eles já não existem mais, né? Eles foram extintos porque os médicos para loucos, eles são mais loucos do que os próprios loucos. Do que os pacientes que estão ali precisando. Então, eles já não existem mais. Né? Dentro da psiquiatria, o que nós percebemos é que uma incidência muito alta nesse desejo, nesse pensamento, no pensamento suicida, né? O que tem levado essa campanha do Setembro Amarelo a alcançar várias pessoas, né? Essa campanha se iniciou há muitos anos atrás, se eu não estiver equivocada, em 1980, com um jovem dos Estados Unidos que suicidou-se. Né? Aparentemente era uma pessoa que tinha uma vida super normal, uma pessoa que cuidava de carros, parece que não era Porsche, um tipo de carro aí, Mustang, um carro de luxo, e sempre eram carros amarelos. Então, o que aconteceu? Ele suicidou-se, foi uma surpresa para toda a cidade, e todas as pessoas que conheciam ele, que tinham esses carros, acho que era Mustang, um Mustang amarelo, participaram do velório, do sepultamento dele, manejando, e todos também estavam com fitas amarelas. Então, daí originou-se o Setembro Amarelo, por conta desse primeiro suicídio em decorrência de um problema mental, de uma saúde mental desfavorável que esse rapaz tinha, Michael, se eu não estiver equivocada do seu nome. E isso não só acontece nos Estados Unidos, né? Acontece no nosso lado, acontece na nossa rua, acontece nas nossas famílias, se a gente não estiver observando as situações que... Como é que eu posso falar? É tão visível quando a gente observa uma pessoa, quando ela não perdeu a esperança da vida, né? Porque é inconcebível que dentro de uma família, os pais, ou avós, ou irmãos, ou quem quer que esteja dentro desse ambiente familiar, não perceba quando um dos membros da família ele passa a ter condutas e comportamentos diferenciados. É muito difícil não perceber, porque é uma pessoa que vai buscando isolamento, é uma pessoa que vai evitar o contato tanto social como o contato com a família, ele vai buscar ficar muito mais tempo trancado dentro do seu quarto, em pensamentos negativos, em um pensamento vazio também, em uma desesperança. Então, assim, já é um alerta para os pais, para as famílias, observar, para as amigas, para os colegas de trabalho, começar a observar a mudança de conduta dessas pessoas para que busquem estar próximo a essas pessoas. Segundo alguns estudos, o que tem evitado que o número de suicídios não seja muito maior é a proximidade de outras pessoas, né? Essa pessoa, além da desesperança, ele perdeu a conexão. Perde a conexão muitas das vezes com o ser superior, com sua espiritualidade, perde a conexão com a família, perde a conexão com os colegas de trabalho, e esse isolamento vai fazer com que cada dia mais ele tenha menos desejo de fazer parte da vida. Ele acredita que ele morrendo ele será a solução para ele e para a família. Doutora, mas temos casos de pessoas muito famosas, atores de Hollywood, enfim, que levam uma vida aparentemente normal. Trabalham, saem, vai nos eventos, se apresenta ali, tudo bonitinho, e que depois, se suicidou. Existe algum caso, vamos dizer assim, sem sintomas, assintomáticos, que a pessoa está ali vivendo uma vida aparentemente perfeita e que do nada, eu digo do nada assim, pra gente que tá de fora, né? A pessoa comete o suicídio. Existe essas pessoas que conseguem esconder tão bem essa situação ou não? Existem pessoas como esses famosos, como as atrizes, atores, como cantores, eles precisam manter uma rotina, eles precisam manter uma agenda. Uma aparência também. Uma aparência. Então, isso faz com que muitas das vezes não seja percebido, porque ele vai estar lá em cima do palco, ele vai dançar, ele vai cantar, ele vai fazer com que aquelas pessoas sejam motivadas. Ele vai ser um instrumento de motivação para as pessoas. Sendo que eu não tenho dúvida que a única coisa que ele está desejando é que tudo aquilo se acabe
cabe, para ele voltar para o ambiente dele. Por isso que nós somos sempre pegos de surpresa quando acontece algo, um suicídio, ou que está usando drogas, ou que perdeu completamente a direção, ficou desorientado, porque para nós ele sempre consegue passar a melhor parte dele. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta. Antes a gente falou sobre os hospitais psiquiátricos e eu não vou em psiquiatra porque é médico para louco. A loucura existe mesmo? A loucura, o termo? Porque todo mundo fala, eu não sou louco. Mas é possível uma pessoa ficar louco? Existe sim pessoas que perdem a noção o direcionamento, eles perdem, entram em estado de loucura. O que é que acontece? Substâncias no nosso cérebro, que são neurotransmissores, eles perdem a conexão. Então, a pessoa fica desorientada. E essa desorientação é estado de loucura. Hoje a gente já quase não fala esse termo loucura, né? Mas o paciente, a pessoa entra no estado de desorientação. Ele fica completamente desorientado, ele perde a cognição, ele não sabe. Eu já tive pacientes que chegou no consultório dizendo que ele era Jesus Cristo. Jesus tenha misericórdia. Aí dizia, é um caso da gente... Isso. Né? Ele se dizia ser Jesus Cristo e que eu precisava fazer alguma coisa porque a família queria matar ele. Então, eu tinha que evitar que a família matasse ele. Então, esse paciente entrou em um estado onde... há anos atrás, ele seria tido como louco e ele seria internado através de camisa de força e ia para um hospício. Hoje a gente consegue fazer um tratamento a nível domiciliar e esse paciente voltou às suas atividades normais e passou essa situação. Ele teve um estado temporário de loucura. De loucura, entrou em psicose, né, que a gente chama um quadro psicótico, começa a se ver como outra pessoa, desconhece todas as pessoas que convivem com ele já há anos, família, pessoas de trabalho, e tem visões, tem alucinações. Esse seria o estado de loucura que se era chamado há alguns anos atrás. Tá, então hoje seria o que seria psicose. Sim, um quadro, um surto psicótico, exatamente. Doutora, outra coisa que eu quero perguntar para você é assim, ó, por exemplo, alguns sintomas depressivos e de ansiedade, síndrome do pânico, existe alguma coisa chamada desrealização e em que a pessoa, ele até duvida da sanidade mental dele, e eu tô falando como paciente agora, né? Porque, tipo assim, é tudo tão fora. Você não sabe se você é aquilo, não é aquilo, você tá pensando aquilo, não tá pensando, aquilo tá acontecendo ou não tá acontecendo, mas você sente, né? Então, existe... como é que se detecta, por exemplo, vamos dizer o caso da psicose, que você tá indo para esse rumo. Por exemplo, eu vou falar de mim, sempre uso eu como referência, que é a pessoa que eu mais conheço, né? Então, quando eu tinha os meus ataques de pânico e ansiedade, e principalmente de pânico, então eu tinha a ideia de que eu morreria naquele momento. Exato. Eu ia ter um infarto, um AVC, e sempre foi com morte rápida. Tipo, caiu um raio na minha cabeça, pronto, morri. O meu medo era esse. Tipo, sair ali fora, caiu um raio. Ter um AVC, ter um infarto. Então, isso me tirava. Então, eu sentia, por exemplo, agora eu tô indo na academia. Se eu sentisse uma dor muscular, isso era motivo para mim pegar o carro aqui agora, sair a 200 por hora sem olhar semáforo, nada, parar dentro do hospital e mandar fazer um check-up. E isso eu fiz inúmeras vezes. E eu nunca sabia se era ou se não era. Eu tô morrendo ou não tô morrendo? O que tá acontecendo? Entendeu? E isso leva a gente perto da loucura, porque vai perto, minha filha. Não enloca. Eu lembro uma vez que eu liguei para minha mãe recomendando meus filhos. Mãe, a senhora, pelo amor... Agora, tu imagina a cena, doutora. Sim. E eu tô falando com a psiquiatra, então ela não vai se assustar muito comigo. E vocês aí fiquem sabendo que eu tô curada, hein? Pra depois, na hora que eu chegar aí, vocês não ficarem com medo. Então, eu liguei. Eu, no meio de uma crise, eu comecei a passar mal. Eu liguei pra mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, cuida dos meus filhos pra mim. E não sei o que. E fui falando tudo assim, recomendando as crianças. A mãe, o que tá acontecendo? Não, mãe, só promete que vai cuidar deles. Isso eu já tava aqui na cidade, viu, gente? De volta. E foi uma das piores e das últimas também que eu tive tão forte assim. Mas... por que eu liguei? Porque realmente eu acreditava que eu estava morrendo. Senão eu não teria ligado, feito isso com a minha mãe, porque ela entrou em choque, começou a chorar e eu desesperada. E é uma coisa assim que foge tanto do controle da gente, que eu cheguei a pensar, eu falei, não, gente, eu tenho que estar louca, não tem outra coisa, porque é fora do normal, é fora do nosso controle. Pois é, imagina, ouvindo esse seu relato, me veio em mente assim, como
né, nós que trabalhamos com a saúde, precisamos promover cartilhas de orientação para as pessoas. Eu falo cartilha, mas hoje a gente tem os meios digitais que fica muito mais simples. E essa sensação que você teve nada mais foi do que uma reação fisiológica. Ou seja, o que é fisiológico é normal. Uma pessoa que entra em quadros de ansiedade ou uma crise de pânico, que a crise de pânico é um quadro de ansiedade muito mais exacerbado, ou seja, essa pessoa realmente ela tem convicção, ela sabe que ela vai morrer naquele exato momento, nada mais é porque quando a gente entra num quadro de ansiedade, algumas substâncias no nosso organismo é liberada, né? Eu vou dar só 2 exemplos rapidinho. Por exemplo, existe no nosso cérebro 2 carocinhos que se chama amígdala. Essas amígdalas não são as amígdalas da nossa garganta, e sim a amígdala cerebral. Quando eu entro nesse quadro de ansiedade, quando eu tenho algo para fazer, ou de repente eu entrei numa crise de ansiedade sem gatilho algum, o que é que acontece? Essas amígdalas, ela vai começar a liberar substância, a noradrenalina, que é a adrenalina, e essa adrenalina vai fazer com que eu entre num estado de alerta ou fuga, né? Ou eu vou ficar em alerta, eu vou fugir daquele ambiente, né? Quando eu fujo do ambiente onde eu estou tendo a crise, eu diminuo as possibilidades disso ser mais exagerado. Porém, se eu prefiro ficar no ambiente, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar no mesmo espaço. Então, isso vai fazer com que essa minha crise, ela vá aumentando cada vez mais e eu entre num estágio, sim, de, muitas das vezes, em uma crise de pânico, que é em decorrência de uma crise de ansiedade. Bom, essa amígdala, ela vai liberar essa noradrenalina, que automaticamente ela vai direto para nossas glândulas suprarrenais, que são 2 chapeuzinhos que ficam acima do nosso rim, e que vai liberar uma substância que se chama cortisol. O cortisol aumenta e isso vai fazer com que eu tenha mais substâncias tóxicas no meu organismo, porque o cortisol, além do valor normal no meu sangue, ele passa a ser tóxico, né? E daí o que é que acontece? Os meus músculos, eles começam a ficar mais tensos, endurecidos. Por que isso? Porque a adrenalina toda que está na minha circulação, ela vai para os meus músculos. Então, esses músculos ficam tensos e endurecidos. Quando eu tiro esse sangue com a adrenalina para dentro dos meus músculos, o que é que vai acontecer na minha pele? Vai ficar fria. Arrepiada, gelada e pálida. Mais um sintoma de quem tem crise de ansiedade fisiológica. É por conta da saída do sangue, né? Suor nas mãos. E eu sinto o quê? Dores no peito. Eu sinto, parece que tem uma punhalada, uma facada. Isso nada mais é do que o efeito do cortisol. E a respiração também fica ruim. A respiração fica ruim, fica ofegante, né? A gente respira mais rápido. Tem pessoas que não conseguem, que dê um nó na garganta, porque não consegue passar o ar, então eu vou ter um infarto, eu vou ter um AVC, eu vou morrer e eu não vou ter mais solução. Esse tipo de pensamento faz com que aumente mais a ansiedade. Então, esse ciclo vai... um círculo vicioso. Cada vez você tem mais medo. A boa notícia é que uma crise de ansiedade, ela dura no máximo 30 minutos, né? Ela passa de 10 a 30 minutos. Ou 30 minutos longos, gente. E esses 30 minutos são aterrorizadores. E tem pessoas que passam por esse processo 3, 4 vezes no dia. Então, imagina a energia que essas pessoas não desprendem. Por que a gente fica com ressaca, doutora, depois de uma crise muito forte? Porque todas as energias que nós temos armazenada para usar como reserva é toda usada. Aqui eu tenho disponível e aqui eu tenho armazenada. Então, porque eu, por exemplo, depois de uma crise, eu ficava muito mais cansada do que a academia, por exemplo. Isso, a gente entra num estado de cansaço, de exaustão física, em decorrência de todo esse processo que é fisiológico. Né? Nunca na história da medicina houve um relato de que alguém morreu. Ô, Glória! Por conta desse quadro, né? Gente, podemos ficar tranquila, que eu tenho umas amigas que estão escutando aí que tem o mesmo problema. Não, mas realmente, doutora, você como doutora deve saber e eu como paciente sei, é algo desesperador. Sim. Porque desesperador. Não tem como falar que não está acontecendo, porque você está sentindo. Como é que você vai falar que não está acontecendo se você está sentindo, né? Exatamente. E assim, e para isso também o que é que acontece?
chega ao ponto de que das pessoas que convivem com você passa a desacreditar. Aí é onde entra aquela história, isso é frescura, isso é porque não quer ir trabalhar, isso é porque não quer sair para fazer alguma coisa, isso é porque não quer lavar a louça ou limpar a casa. Né? Mas quem tem crise de ansiedade ou pânico não necessita de gatilhos. É automático, naturalmente. Porque isso acontece a via do organismo. E, doutora, eu vou te perguntar uma coisa. Por exemplo, isso pode acontecer do nada. Você nunca teve, vamos dizer, um problema, um divórcio, uma separação, uma falência, nada. Do nada pode começar. Pode, exatamente. Eu posso estar voltando de Foz, feliz da vida, escutando música, cantando junto com a música que está sendo tocada, e eu entrar em uma crise de pânico e eu ter que parar o carro, ou então acontecer um acidente terrível, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Porque o coração dispara de uma forma... Exatamente. O coração dispara, a visão fica embaçada, a gente fica trêmula, o pensamento, a cognição, o raciocínio, ele diminui muito, porque o meu cérebro está sendo invadido pela noradrenalina, pelo cortisol, então isso diminui. E por que a gente não enxerga as laterais quando a gente está em crise? A gente só enxerga para frente. Eu tô falando de mim, obviamente, Sim. né, gente? E você me lembrou agora um exercício muito bom para fazer. A gente fica com foco, hiperfoco para frente, porque existe a substância. Ai, pessoal, me perdoe. Eu esqueci o nome da substância. Mas vamos lá, mas tem uma substância ali que faz com que a nossa visão ela seja focada para frente, na direção da frente. Porém, para que eu mude esse quadro, eu faço um exercício de olhar periférico, porque aí eu libero a acetilcolina, que é uma substância que vai combater essa outra substância que está fazendo com que eu entre em quadro de pânico com visão direcionada para frente. Ou seja, é um exercício que nós fazemos, acredito que o Rogério possa ser que conheça também, porque é um exercício usado na psicologia para tirar o paciente de crise de pânico, de ansiedade, porque quando a gente volta os nossos olhos para periférico, né? Aquele olhar lateralizado, eu faço com que a acetilcolina, que é uma substância que vai combater esse estado de estresse. Isso é um dos exercícios que tira as pessoas do quadro de pânico. Outra perguntinha que eu tô praticamente fazendo uma consulta aqui, gente. E eu acredito que esclarecendo algumas dúvidas de vocês também. Por que a gente tem falha de memória? Eu, por exemplo, numa das crises que eu tive, eu saí da minha casa, fui lá no hospital distrital. E você sabe como é que a gente sai, né? Você sai do jeito que tiver, com roupa pelada, moiado, do jeito que você tiver, você só vai. No meu caso, eu preciso chegar no hospital. Isso eu tô falando não é todo mundo que é assim. Mas eu preciso chegar lá. Eu tenho que, porque a minha impressão é assim, que se eu conseguir chegar, me dá um piripaque, eles vão me socorrer e vai dar tudo certo. Se eu não ir, parece que fica mais forte, entendeu? Então, se eu vou, teve vezes de eu chegar lá, só ficar sentada lá dentro e voltar embora e tá tudo bem. Porque esse ambiente hospitalar, né, nesse caso que você está me relatando, ele traz segurança para você. Na sua mente, você está segura de que se algo acontecer, você vai ser atendida e você não vai morrer. Então, não precisa nem você ser avaliada por um médico. Só o próprio ambiente, saber que você está ali, lhe traz segurança. E essa segurança lhe traz conforto. E o seu cérebro e essa parte fisiológica toda que aconteceu, essas substâncias que foram liberadas, elas vão diminuindo a quantidade e você vai voltando ao seu normal. Que normalmente, como eu já falei anteriormente, no máximo 30 minutos, que faça alguma coisa ou que não faça nada, no máximo 30 minutos a pessoa vai passar. E o lapso de memória? Eu, por exemplo, não lembro. Eu lembro de eu saindo de casa e chegando lá. Eu não lembro por onde eu passei, com quem eu passei, se tinha sinal vermelho, se não tinha. Eu literalmente não lembro. Eu lembro de eu indo, mas eu não lembro de nada que aconteceu à minha volta. Por exemplo, se eu sair daqui agora, eu vejo o carro, eu vejo se tem do outro lado, enfim, eu vou vendo tudo. E nesse caso, não. Eu só lembro de eu indo. Só isso. Isso aí é O que é que acontece? Essas substâncias, ela invade a nossa região pré-frontal,
né? Aqui na frente. E essa região, ela é responsável pelo foco, pela concentração, pela memorização. Como ela é invadida por essas substâncias, ela fica meio que escurecida. Então, você lembra do início, da primeira ação e lembra do final, que foi sair de casa e chegar no hospital. Isso. Mas o trajeto, ele é apagado, porque você foi meio que no impulso, no automático. E o que agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer. A respeito de uma pessoa que tem pensamento suicida. É isso que acontece com ela? Dela ter esse... Tipo, ela pensar na ação e dar tipo esse branco, vamos dizer assim, até, vamos dizer, cometer, até concluir a ação? Não. A pessoa que tem o pensamento suicida, né? Ela não, quando ela está para praticar o ato, ela não vai passar por esse processo. Ela passa por esse processo se durante o ato, a decisão de praticar o ato, ela entrou em crise de ansiedade ou de pânico. Aí acontece esse processo. Ah, tá. Num caso, entendi. Exatamente, mas se ela tomou a decisão e se ela vai provocar o suicida, ela não vai passar por esse processo. Não vai ter tipo de um branco, dela não saber muito bem o que fez. Não, deu um branco, de repente me suicidei. Não acontece. É diferente, isso. São coisas totalmente diferentes. São coisas diferentes, porque existem pessoas que programam o suicídio. É um suicídio programado, planejado. Eu já tive pacientes que me chamou para sair do consultório, para ir no carro dele, ele abriu o porta-malas e estava ali a corda, que ele programou, tudo certinho, organizou, só faltava esperar chegar o dia, que era um dia de domingo que ia fazer isso. Gente, por que no domingo, meu pai? Porque ele estaria sozinho. Não tinha ninguém da família com ele. Entendeu? Então existe uma programação. Então a pessoa não, vou me matar, me matei. Não, ele vai trabalhando aquela ideia. Vai trabalhando, Eu não acordo hoje, eu estava super bem, dormi bem, acordei. Do nada. De repente, hoje eu vou resolver tirar minha vida, hoje eu vou me suicidar. Isso não acontece. Isso é uma história de problema de saúde mental que já vem acompanhando essa pessoa há muito tempo. Ou um episódio, mesmo que a pessoa nunca tenha apresentado problemas da área psíquica, mas um episódio terrível, como você falou, uma falência, né? Um divórcio, uma mulher que levou uma vida para cuidar se dedicou a esse marido, de repente ele resolveu ir embora com uma garota, né? Uma novinha bonitinha. Vamos falar do que mais se vê. Da realidade? Da realidade. Então, assim, não é algo... Nesse caso, pode ser algo pontual. Não histórico que eu venho trazendo durante toda uma vida de sofrimento, de angústia, porque eu vivo em casos... Tem pacientes que têm 15, 20 anos de depressão, tomando medicação sem alegria, sem disposição, sem energia, tentando viver a cada dia. Entendeu? Sobrevivendo literalmente. Literalmente. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar um pouco mais dela, tá, Rô? No caso de medicação, como você disse aí, sabemos que hoje em dia tem muita venda livre de medicação para problemas psicológicos, vamos dizer assim. E o povo tem metido o pé na jaca. Para fulano vai bem, esse eu vou usar também. Fulano usa aquele, eu vou usar também. E eu acho que hoje em dia uns 70% da população tá tomando algum tipo de remédio pra cabeça, vamos dizer assim. É assim, chega a ser assustador, né? E eu gostaria muito que nós tivéssemos talvez não sei, não digo um acompanhamento, né? Vou falar um nome mais bonitinho, mais delicado. Um acompanhamento, porque assim, é assustador o número de pessoas que me procuram e as que não me procuram, que eu sei, porque a gente encontra qualquer pessoa que me encontra em qualquer lugar fala exatamente de doença, então eu sempre sei quem está tomando, mesmo que não seja paciente meu. A venda livre desse tipo de medicação, de antidepressivo, de antipsicóticos, porque qual a diferença, doutor, entre um e outro? O antidepressivo, geralmente o antidepressivo, dependendo da classe, porque assim, eu posso consultar você e eu identificar que a sua necessidade é que eu aumente a serotonina. Então eu vou usar um tipo
de medicação para aumentar a sua serotonina. Já no caso, se eu consulto o Rogério, eu vou identificar que ele está precisando um pouco mais de dopamina. Então, eu vou fazer a medicação dele baseada na dopamina. E isso, a venda livre não vai fazer. Então, aí, quem precisa de dopamina está usando serotonina, e serotonina está usando dopamina, e isso termina criando o quê? Uma confusão no seu cérebro. Uma intoxicação neural. Porque se eu já tenho muita serotonina, se eu uso um escitalopram, que ele vai estimular a liberação de serotonina, o que é que acontece? Eu vou ter um excesso dessa substância. Isso é prejudicial. Ah, mas eu me sinto tão bem. Tá, mas vamos ver daqui a 2 anos como é que você está usando essa medicação sem acompanhamento correto. Então, as medicações têm os contras também. Com certeza, e muitos contras. Nem todas as pessoas podem tomar essa classe de medicação. A senhora pode falar alguns contras pra gente saber, assim? Por exemplo, vai que alguém tá tomando uns trem sem consultar o médico aí. Por exemplo, uma paciente que tem uma vida sexual ativa, que está em período fértil, que mesmo que não tenha planos de engravidar, ela corre o risco de uma gestação tomando uma medicação tipo uma bupropiona, é altamente tóxica para o bebê, ela pode perder o bebê ou ela pode ter esse bebê com problemas graves de saúde. Inclusive com uma formação. Né? E eu falei um nome. Se for uma risperidona, que é um antipsicótico, que para quem não tem indicação de tomar risperidona, e se começa a tomar porque de repente começou a se sentir meio cansado mentalmente, aí alguém vai lá e der uma risperidona, ele vai ter efeitos adversos com a risperidona. Ele pode estar de repente dirigindo e ter um quadro de síncope, de desmaio. Desligar completamente. Uau! Porque esse é um dos efeitos colaterais. Então, assim, o uso da medicação, ela é muito boa para quem necessita. Na dose certa. A dose a gente começa com o mínimo possível. A cada 2 semanas a gente vai aumentando gradativamente. Se esse paciente não teve boa tolerância, a gente substitui por uma outra droga, até encontrar a dose máxima tolerada e que dá remissão desses sintomas. Após a remissão dos sintomas, a gente deixa 6 meses com aquela dose padrão para aquela pessoa, uma dose individualizada. Após 6 meses, pensamos na possibilidade de diminuir para ver a reação desse paciente. E aí, então, não se toma remédio para sempre? Não se toma remédio para sempre. Não se toma remédio para sempre. E eu tenho trabalhado muito com suplementos, né? Tenho buscado muitas substâncias para ajudar a diminuir ou a nem usar nenhuma medicação química, farmacológica, né? Por exemplo, a teanina, a taurina, inositol, a coenzima Q10, são suplementos que, feito uma boa composição, eles são tão eficazes como qualquer antidepressivo de alta tecnologia que é usado no tratamento de depressão ou de ansiedade. Doutora, sobre os diazepânicos da vida. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, tem um Rivotrilzinho, né? Um negocinho, um sossega-leão. A gente chama de sossega-leão, né? Acontece que eles têm várias concentrações, né? Desde 0,25, eu acho. 0,25 a 4. Então tem gente, por exemplo, que eu não consigo dormir. Então já vai direto para um Rivotril da vida. Exatamente. E começa com 1, 2, quando vê tá tomando 10 gotas para dormir, 15 gotas. O que acontece com o nosso corpo? Que 1 gota fazia a gente apagar, vamos dizer a 4%, vamos supor aí. 1 gota fazia a gente apagar e agora tem que tomar 10. E é muito interessante, né? Antes de chegar no Rivotril, nós temos tantas opções farmacológicas, né? Ou então mudança de estilo de vida para que a gente consiga ter um sono de qualidade. Infelizmente, a gente está muito viciada no mundo digitalizado. Então, o que é que acontece? Se eu estou deitada na minha cama e eu estou com a televisão ligada e eu estou no meu celular, que horas que esse meu cérebro vai apagar? Umas 2 ou 3 horas depois que eu deixar de receber os estímulos, principalmente do celular.
porque essas substâncias, já tem pesquisas que mostram que esses estímulos que a gente recebe do celular, eles são altamente tóxicos. Os últimos estudos que saíram sobre câncer de próstata, foi diagnosticado um grande aumento nos homens que têm hábito de usar o celular no bolso. Está ligado ao câncer de próstata. Exatamente. A última pesquisa que saiu sobre dos fatores de risco para câncer de próstata é o uso do celular no bolso. Vão ter que arrumar as bolsinhas para os homens, gente. Não vai ter jeito, não. Vão ter que arrumar as bolsinhas para eles. Né? Então, isso assim, a gente precisa analisar o que é que eu quero. Eu quero um bem-estar momentâneo ou eu quero uma qualidade de vida duradouro? Ô, doutora, vamos ter que fazer um tratamento de vício em celular ou não? Porque eu tô achando que vai. Hoje, a psiquiatria já tem um transtorno do uso de celular. Eu acho que eu já tô entrando nessa área aí. Eu vou admitir. Já passou a ser um transtorno psiquiátrico com tratamento medicamentoso e terapêutico para diminuir o uso do celular. Gente, tanto quanto quem tem depressão, transtorno de personalidade, borderline ou qualquer outro que seja. Vamos lá, doutora, como a gente estava... É que é tanta coisa para perguntar que eu ficaria uma semana aqui sem problema nenhum, minha gente. Mas a gente precisa ser efetivo. Vamos voltando de novo ao Setembro Amarelo. O pensamento que, infelizmente, algumas pessoas conseguem concluir. Como a gente sair disso? Como procurar ajuda, por exemplo, com a senhora que é uma psiquiatra? Como sair do medo? Tipo assim, mas eu acho que eu não preciso. Eu acho que comigo não é tudo isso. Um remedinho resolve. Eu vou lá, compro e tomo. Como a gente se conscientizar, por exemplo, assim, não, de que você precisa visitar um profissional, você precisa tomar um medicamento, como a senhora mesmo disse, ou fármaco ou não, mas você precisa ser acompanhado por um profissional. Como a gente identificar? Não, gente, eu tô precisando de ajuda. Psiquiátrica, no caso. Psiquiátrica, exatamente. Eu penso o seguinte, né? Desde que eu iniciei o meu trabalho como médica, eu costumei olhar a pessoa como um todo, né? Eu conseguia identificar algumas situações a nível emocional. Isso é muito simples, eu acredito, e todos nós médicos somos preparados para isso, né? Eu acho que a gente percebe que está precisando de uma ajuda. Eu vou falar só um sintoma, o choro fácil. Choro sem motivo, choro sem causa e isolamento social. Essa pessoa está precisando de ajuda. Não que ela apresente risco suicida, porque a gente não sabe a que nível está. Mas um paciente que começa a apresentar choro fácil, choro sem motivo, qualquer coisa, ele está muito sensível, muito chorão. Tem mulheres que dizem assim, eu ando tão sensível. Mas essa sensibilidade ela vem de anos de aspereza. De aspereza de uma vida familiar, de aspereza de uma vida de trabalho, de muitas cobranças, né? De um abuso sexual, tantas... Inúmeras situações. São tantas as pessoas que sofrem abuso. Existem pessoas que têm mais predisposição, doutora, por exemplo, para desenvolver tanto uma doença psicológica ou então um quadro de pensamentos suicidas, ou o ambiente é quem define? Sim, existe. Primeiro é a questão genética, né? A questão genética continua sendo prevalente para que eu desencadeie uma ideação suicida, né? Ou seja, quem tem na família pode ter de novo? Isso, vamos pensar que meu pai foi meu avô suicidou-se. Eu tive um tio que praticou suicídio e eu tenho 5 irmãos. A probabilidade de um de nós 5, de nós 6, praticar o suicídio ou tentativa de suicídio é muito maior do que pessoas que não têm esse quadro familiar. Porém,
Hoje os estudos já estão sendo revistos, porque o ambiente passou a ser mais prevalente do que a genética. Aham. Eu sempre achei que o ambiente tinha mais a ver do exatamente. que a genética. Se eu convivo num ambiente tumultuado, se eu convivo num ambiente depressivo, num ambiente agressivo, num ambiente onde as pessoas não expressam o amor, o carinho, a afeição, o respeito pelo outro, isso vai me contaminando, né? O que é que eu vou oferecer quando eu chegar no meu pré-escolar? Agressividade, ingratidão, falta de carinho, falta de amor, falta de empatia. E a minha vida adulto, isso vai crescendo. E para minha família, entendeu? Então, assim, eu vejo que a base do que nós somos hoje ainda é a família. Mesmo que essa família esteja aí na corda bamba. Mas precisa. Precisa. A espiritualidade, doutora, onde entra, como entra no tratamento psiquiátrico? Olha, inclusive, depois eu vou falar sobre esse caso. A espiritualidade, quando eu consulto uma pessoa, que eu converso com ela, que ela me expõe o que ela deseja me expor naquele momento, o que eu consigo tirar dela, e que eu decido passar uma medicação, eu faço a receita e apresento para ela. E aí eu falo o seguinte: existem três diretrizes no meu tratamento: Deus, a espiritualidade, o que você vai fazer com todas as informações que eu lhe passei e essa medicação. Não quero que você feche a porta do meu consultório achando que essa medicação vai resolver a sua vida, porque não vai. Não vai. Eu prefiro ter um paciente que eu dê bons resultados do que um paciente que só quer cada dia mais medicação. É impressão minha ou as pessoas hoje procuram mais medicação do que resultados? Mais medicação, porque as pessoas hoje, elas, como eu falei anteriormente, elas querem agora. Eu quero ficar bem agora para eu ir no show de Alexandre Pires. Adoro. Entendeu? Não, amanhã. Amanhã a gente vê. A gente vê, entendeu? As pessoas não estão pensando a longo prazo, né? A mudança de estilo de vida, uma alimentação mais saudável, né? O glúten tem sido um vilão para pessoas que têm problemas de saúde mental, porque o problema de saúde mental, a depressão, é uma inflamação no cérebro. O meu cérebro está inflamado e cada dia mais eu dou glúten. Por quê? Porque eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, essa ansiedade me leva à compulsão e eu não vou comer uma folhinha de alface e um tomate. Não, né? Não, eu vou comer uma fritura, uma empanada, um bolo. Adoro. Eu tenho um problema sério com isso. E aí essa compulsão faz com que eu inflame muito mais o meu cérebro. E um cérebro inflamado é um cérebro cada vez mais depressivo. Doutora, estão pedindo se algum remédio caseiro, chás, homeopatia, funciona no caso de tratamentos. É que tem tanta pergunta que, gente, não vai dar não. Vocês conservam 22 aí, hein? Outro dia eu trago ela aqui de novo. Olha, eu sou muito adepta dos chás caseiros, eu sou muito adepta dos produtos mais natural, tanto é que eu estou buscando muito conhecimento na medicina integrativa. Tenho pacientes que, graças a Deus, depois de 20 e poucos anos de uso de medicação, não comigo somente há 1 ano, há 2 meses eu consegui retirar toda a medicação dele, ele está usando somente fitoterápico, então é como ele diz, agora eu voltei a sorrir, porque antes eu era automático e agora eu estou sorrindo, e eu sinto o meu sorriso. Então, assim, isso é muito gratificante, é a possibilidade sim. Porém, quando o paciente apresenta, a partir do 2º episódio, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que em 2010 eu passei por um processo depressivo porque meu pai faleceu. Então, eu entrei naquele luto, eu tive depressão, e aí, naturalmente, o meu organismo, o meu cérebro, ele conseguiu me deixar bem. Eu voltei à minha vida normal. Em 2015, voltei a ter outro episódio depressivo. Novamente, o meu organismo conseguiu me ajudar. Só que no 3º episódio, se eu não tomo medicação para ajustar o que foi lesionado no meu cérebro, o chá não vai resolver. Ele vai ser um coadjuvante. E é importantíssimo. Ajuda, mas não faz tudo. Mas não vai fazer tudo. Mas nos primeiros episódios, pessoas que estão iniciando, percebem que estão... se sente um pouco angustiada, um leve aperto no peito, às vezes acorda
indisposta, parece que não tem vontade mais nem de sair da cama. Essa é as primeiras vezes que isso está acontecendo, busque coisas mais natural para que isso não se agrave. O inositol e a teanina é um suplemento que ajuda muito nesses quadros. Eu acredito que quando a gente conseguir valorizar o suplemento, o que é o suplemento? O suplemento são substâncias que eu tenho dentro do meu organismo. Então, eu vou suplementar aquilo que está em falta. Eu não vou colocar substâncias externas, drogas diferenciadas, né? A minha vitamina B3, se tiver diminuída, eu posso apresentar quadros de ansiedade. Se eu tiver uma tireoide descompensada, eu posso ter uma depressão. Ou se eu tenho um hipertiroidismo, eu posso ser diagnosticado com TDAH. E ainda tem a tireoide Hashimoto E ainda tem a de Hashimoto, que é a autoimune, aquela que o seu próprio organismo vai e destrói. Aham. Né? Olha, doutora, aqui tem gente que mandou sem ânimo pra nada. Outros mandou só assim às vezes, bem desanimado. Pedindo sobre medicamentos, por exemplo, aqui, ó. O Alprazolam pediu se é bom pra ansiedade. Marli, como ela disse, cada caso é um caso. Tem que ver o que você tá precisando pra ver se esse seria bom pra você, entendeu? Porque, como ela disse, do comprar, né? Se foi um profissional que te passou. Vou falar um pouquinho sobre o Alprazolam. O Alprazolam é uma medicação que a gente usa de SOS para ansiedade. Ele não faz parte do tratamento de ansiedade. SOS seria o quê, doutora? É para uma urgência. ajuda de urgência, exatamente. Uma ajuda de urgência. Mas não é para uso contínuo, não, então? O Alprazolam eu não uso contínuo e não é indicado usar contínuo, porque ele não é medicação de tratamento. Amiga, eu vou te passar o número da doutora aqui, viu, querida? Vou te passar o número aqui para nós conversar depois. Depois eu vou cobrar aí $100 da doutora, pode ficar tranquilo. Chá de melissa aqui, pediram. Aqui tá muita gente ouvindo. Gente, não vai dar para passar a pergunta de todos vocês, mas eu prometo que... Eu prometo que outro dia eu vou trazer ela. Rogério, como é que você se sente mudo nesse programa? Me fala. Ai, Rogério. Fala pra mim, eu vou te dar a chance de falar aqui. Nós temos 4 minutos ainda. Fala comigo. Não. Eu acho assim, uma riqueza muito grande a gente contar com a presença. Chega um pouquinho mais pertinho, amiguinho. É uma riqueza muito grande a gente contar com a presença da doutora Fátima, pela profissional e pela pessoa que ela é. E eu vejo assim que muitas vezes nós acabamos pecando por causa da desinformação. Ou a informação mal passada. Pelas metades. Então, eu acho incrível porque, assim, né, ela como psiquiatra, ela trata toda essa parte fisiológica, certo? É um completo, né? Eu, como psicólogo, a gente vai tratar a parte do estilo de vida, das ferramentas, da gratidão, do abraço, de mudar o estilo de vida, e isso vai se complementando. O que eu acho incrível, Adri, é que eu vou trazer um pouquinho de pesquisa aqui também, é que atualmente nós vivemos numa sociedade mais ansiosa e depressiva de todos os tempos. Eu concordo. Certo? E o incrível é que 2/3 da população mundial está se enfermando de doenças completamente evitáveis. Por exemplo? Depressão, ansiedade e até mesmo câncer. Ou seja, doenças que são completamente assim, não estava ali, não tinha nenhuma chance de acontecer e aconteceu. Justamente por causa do estilo de vida, da automedicação e de não resolver as coisas. Eu gosto muito de falar que tem coisas que o tempo não resolve. Esse negócio assim, o tempo vai solucionar? Não vai resolver. E, lógico, eu não estou me sentindo mal por vocês estarem falando aqui. Eu estou muito feliz. E eu só preparei pouca coisa aqui para dizer o seguinte, gente, nós não precisamos entrar num estado crônico para pedir ajuda. É romper o silêncio. Isso que eu quero repetir, que nós falamos a vez passada. Romper o silêncio. Bate na porta de alguém, pede ajuda. E nós também, familiares, prestar mais atenção na rotina dos nossos seres queridos, ver se está perdendo aquele brilho, aquela alegria. De repente aquela pessoa gostava de fazer um esporte, já começou a procrastinar, gostava de ir na faculdade, já não está indo mais, gostava de estar com amigos, já não está mais. E prestando atenção, porque uma pessoa num estado depressivo,
que pode ter uma tendência de um pensamento suicídio, ela vai deixando pistas. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso não está fazendo acepção de pessoas, nem de idade, nem de sexo. Porque a idade de gente que tem atravessado por esse tipo de pensamento tem sido cada vez mais entre os jovens. Eu quero só falar aqui uma história, né? Para deixar um ensinamento, depois vou deixar vocês terminarem. Que houve uma pessoa que estava andando na rua e foi mordido por um cão. Um cachorro. Um dog. Um cachorro mordeu essa pessoa. E a ferida não curou rápido. Então ele foi no médico. O médico consultou a ferida, fez exame de sangue e falou: meu amigo, infelizmente o cachorro que te mordeu, ele te transmitiu a raiva. Uau. E como era algo há muito tempo atrás, não existia cura. E ele falou: a única coisa que vai acontecer com você é esperar a morte. Não tem cura para isso. Hoje em dia nós não temos cura. E aquele homem ficou bravo, nervoso, desesperado. Ele falou, e o médico falou: eu vou fazer o seguinte, vou te dar uns minutos para você preparar, organizar suas coisas e se preparar para morrer, organizar sua família, seus negócios, seus empreendimentos. O cachorro. É. Tá louco. Certo. E aí, então, a raiva daquele homem passou naquele momento, a negação toda, e o médico saiu e a hora que ele voltou para o consultório, encontrou o paciente escrevendo um monte de coisa no papel. E ele falou: uau, que bom que você está organizando suas coisas. Fala para mim o que você vai fazer, qual é o primeiro passo, vai falar com a sua família, mas a sua família, não. Olha aqui, ó, e mostrou para o médico uma lista de nomes. Mas o que são esses nomes? As pessoas que eu quero sair mordendo por aí. Entendeu? Morrer todo mundo. Entendeu? O que eu quero falar com isso? Nós precisamos resolver nossas feridas. Curar. Porque hoje a gente fala assim, muita gente fala assim, o mundo está perdido, mas não é que está perdido. Eu acho que são pessoas que não estão querendo resolver seus problemas. É muita gente ferida sangrando por aí. E nós precisamos romper o silêncio, buscar ajuda. E nós estamos aqui com a Rádio Coach, né, toda segunda-feira, trazendo essa informação que pode salvar vidas. E o meu desejo aqui, junto com a doutora Fátima, com você, Adri, é que a gente possa despertar hoje nessas pessoas. Se a gente conseguir que 1 ou 2 ou 3 ou 100 pessoas puder abrir o coração hoje para alguém e falar: essa é a minha dificuldade, esse é o meu problema, não consigo esquecer, não consigo perdoar, me ajuda, nós estamos muito felizes e realizados. Isso é bom, isso é ótimo. Olha, como o nosso tempo deu, doutor, eu por mim, você sabe que nós faríamos um chimarrão, uma pipoca e ficaríamos o resto do dia aqui. E pelo jeito a audiência também ficaria, porque tá muito bom as participações aqui. Então já quero deixar o convite, doutor, um dia que você tiver tempo, sei que a sua agenda é muito lotada, gente, ela atende aqui em Santa Rita, como ela disse, ela é uma médica, o que a gente chamaria de medicina integrativa, né, doutora? É que cuida do corpo e da mente e da alma ainda por cima, porque na verdade não existe uma coisa sem outra, né, doutora? A pessoa precisa se conscientizar. Então quem quiser o telefone, fala aí, doutor, o seu número, gente, anote, pega o telefone. Pois eu vou procurar seu número aqui, você só me diz seu mesmo. A doutora, ela não sabe o número dela, mas eu tô falando. Isso é gente que é gente que tem secretário, o nome disso. Então tá, o Rogério vai passar o número aqui. Quem precisar me chama no PV aqui, que eu passo o número dela, pode conversar com ela, busque ajuda tanto com a doutora quanto com o Rogério, que, como ela disse, gente, não existe a psiquiatra sem a ajuda do psicólogo, tá? Então tem gente, eu tô indo aqui, não preciso ir lá, eu tô indo lá, não preciso ir aqui. Então é um conjunto, né, doutora? Exatamente, né? A gente não consegue fazer. Eu acho que aquela frase de que uma andorinha não faz verão é cabida nesse momento. É bem cabida, porque a gente precisa hoje, as enfermidades, ela necessita de uma intervenção multidisciplinar, né? Como que eu vou tratar um paciente, vamos dizer, de uma outra enfermidade que não seja um quadro depressivo? Um quadro depressivo, ele necessita de um psicólogo, de um psiquiatra, ele precisa de um orientador de atividade física, nutricionista. Por quê? Porque vários alimentos, eles inflamam o nosso cérebro. Então, eu preciso aprender quais são os alimentos que eu posso usar. Então, eu acho que tudo hoje não é um comércio, e sim um auxílio para a mudança de estilo de vida. E, pessoal, eu quero dizer o seguinte, a depressão, pegando aqui o que Rogério falou,
A depressão é quando se dá, muitas das vezes, quando a gente está presa a um passado. Então, o que é que vai me levar a um passado no meu dia de hoje? Absolutamente nada. A ansiedade, ela se prende a uma situação do futuro, que quase sempre não acontece. Então, eu tenho que deixar o meu passado, porque ele já passei o que eu teria que passar por ele, e eu tenho que esquecer esse meu futuro, porque eu não estou conseguindo viver o meu dia de hoje, porque eu estou presa às amarras do passado e eu estou me prendendo às necessidades de um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. E é por isso que a ansiedade é uma doença por um futuro incerto, porque a maioria das pessoas que tem quadro de ansiedade é por situações que nunca vão acontecer. E isso leva a uma ansiedade. Então, assim, vamos focar a nossa vida no dia de hoje, no que temos para hoje. O de ontem, beleza, obrigada, Senhor, que já foi. O de amanhã, obrigada, Senhor, se vier. E tá tudo bem. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação, o seu tempo, a sua disposição em acrescentar para mim como ser humano, para os ouvintes da Máxima FM aqui. Muito obrigado e sinta-se convidada. Quando tiver uma novidade, um lançamento, venha compartilhar conosco, porque aqui, primeiro que eu faço uma consulta de graça, isso pra mim já é muito bom. Eu tô brincando, viu, doutora? E o povo de casa também fica ali sabendo um pouquinho mais, porque é o tipo de coisa que a gente até gostaria de saber, mas tem vergonha. Aí vai que eu pergunto, fica chato. Da outra vez a gente pode fazer um dia para as pessoas mandarem as perguntas, pra daí ter aquela resposta individualizada. Mas como hoje foi tudo muito rápido, então não deu tempo. Mas quando a senhora quiser, doutora, venha, você vai ser muito bem-vinda. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de passar algumas informações para os ouvintes, porque eu sei que muitas das pessoas elas têm timidez, vergonha de fazer algum tipo de pergunta pessoalmente, porque parece que é comigo, né? Diz assim, o meu vizinho tem isso, isso, isso. Eu conheço uma pessoa. Né? Então, assim, esqueçam essa situação, não tenham vergonha, né? Cuide da vida de vocês, porque muitas pessoas dependem da sua vida, né? Você é a primeira dela, então quando você se cuida, você está também cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Agradeço muito pela oportunidade, foi muito enriquecedor para mim e mais uma vez eu quero dizer que eu sempre quis estar aqui sentada, sendo entrevistada por você. Um abraço a todos, muito muitas. Obrigada. Primeira de muitas, viu, doutora? E eu quero agradecer ao Rogério por ter quebrado esse tabu e feito essa aliança entre nós duas, né? Porque tava ela de lá e eu de cá, até que esse dia chegou. Rô, muito obrigado, amigo. Eu também sempre quis estar aqui sendo entrevistado por você. Eu tô muito rica hoje. Imagina, obrigado, gente. Obrigado a toda a audiência de segunda-feira. Semana que vem, tamo junto de novo. Se Deus quiser. Gente, imagina o meu privilégio. Eu tô começando a me achar uma pessoa, assim, interessante, viu? Olha, eu vou tocar meia música. Se vocês quiserem música inteira, vocês compram um